Vamos começar o trabalho, vamos começar o Evangelho no Lar, estudo da doutrina espírita. Queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos todos, né? Todos sejam bem-vindos, não é? Graças a Deus, ainda fazemos parte dessa escola e precisamos estudar. Seria ótimo que se todo mundo pudesse participar, falar, né, discutir, dar sua opinião, seria ótimo. Mas tem uns que não podem, ou não tem tempo, ou talvez de vergonha não devia ter. Simplesmente aparecer e contribuir com esse trabalho maravilhoso que é o trabalho da doutrina espírita. Essa revelação que veio para nos salvar, como Jesus tinha nos proposto. E agora ela fala da nossa relação mundo material com o mundo espiritual. E o que o mais é importante, com certeza, é o mundo espiritual, já que aqui é uma escola. Então, nossa eterna gratidão a Deus por estarmos nessa escola, nesse maravilhoso lar, resgatando, aprendendo, estudando, provando. Então, graças a Deus, nós somos bem assistido por esse Pai em todos os ângulos, em todos os sentidos. Deus nos ama muito, muito. Então vamos fazer a nossa oração inicial e vamos nos entregar a Deus para que Ele faça a vontade dEle sobre nós, como sempre foi feita, mas com a nossa hoje boa compreensão que Ele é um Pai maravilhoso, justo, não é? Vamos orar. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez com a Tua vontade, sob as Tuas leis. O Senhor permite aqui estarmos para que nós possamos juntos, colaborando com a evolução de cada um, no entendimento dessa maravilhosa doutrina que só nos faz bem, só nos dá o conhecimento da verdade, porque o Senhor que nos trouxe Jesus, hoje está e também nos livrando da cruz que todos nós carregamos. É uma cruz necessária porque precisamos de evoluir, precisamos de crescer. Somos gratos pela vida, Deus Pai. Somos gratos por sermos Teus filhos. Nos abençoe e nos protege, nos guie e nos ampara. Nós estamos sempre precisando do Senhor. Saiba disso. E que possamos, com muito amor de nossa parte, te reconhecer como um verdadeiro Pai, bom que Tu és. Como disse Jesus, o Senhor é bom, bom só Deus. E Jesus, o Senhor que tanto fez por nós, nos ajuda a seguirmos à frente, sempre com essa doutrina, com o Senhor, com todos os discípulos, para que possamos divulgar a doutrina espírita, essa luz, fazermos com que muitos possam, ou todos possam entender que a bondade divina não quer que fiquemos na abstinência sempre da verdade. Então o Senhor Jesus nos ajuda nessa caminhada, que não é fácil, mas graças a Deus está mais fácil agora, porque sabemos que somos eternos. Deus, nós te somos muito, muito gratos. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua luz, que a Tua harmonia esteja conosco, hoje, agora e sempre. Sejam bem-vindos todos. Muita paz. Que assim seja. Aí. Hoje é a abertura do Evangelho. Alguém quer abrir o Evangelho? Eu posso abrir. Se alguém quiser... não sei. Ok. Tu vais abrir, Sandra? Sim. Vou abrir. Foi? Uhum. O Edson está com problema de entrar, não está conseguindo entrar, não. O Edson está conseguindo entrar? Não. Ele reiniciar o celular. Ele está dizendo aqui que não está conseguindo entrar, só dizer. Reinicia teu celular, Edson, que possa resolver teu problema. Reinicia o celular e tu volta à sala. Com certeza vai abrir. Tá? Posso abrir? Pode.
Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? É o item 8. Desigualdades das riquezas. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, se não se considerar senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos os homens? Eles não o são por uma razão muito simples. É porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para a adquirir, nem sóbrios e previdentes para a conservar. É, aliás, assunto matematicamente demonstrado que a riqueza igualmente repartida daria a cada um uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um o necessário. Já não haveria o aguilhão que impelisse os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de todos com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de a fazer frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais seria senão instrumento positivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o provar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para se exercitar em servir-se dela e para provar que o uso sabe fazer dela. Mas, como há a impossibilidade material de todos a possuírem ao mesmo tempo, como, outro lado, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. O que não a tem hoje, já a teve ou a terá numa outra existência. E o que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Pois bem. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se com razão ver o péssimo uso que certas pessoas fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É certo que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria uma tal repartição dos bens da terra. Mas, se em vez de limitar a sua visão à vida presente, se considerar o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não terá mais motivo para acusar a previdência,
nem invejar os ricos, nem os ricos para se vangloriarem dos que possuem. Se abusam da fortuna, não será com decretos, nem com leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Daí a razão porque são de duração temporária, e sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. Ok. Nós sabemos que, né, a origem de todos os sofrimentos é o orgulho, não é? E nós precisamos burilar tudo isso, né? Nós estamos nessa terra. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, vocês que estão diretamente do programa Jitsi. Se vocês não estiverem, pode digitar alguma mensagem para que vejamos e se realmente possamos resolver o problema. Dá para ouvir aqui, Zias, tranquilo. Dá para ouvir? Dá sim, tô ouvindo direitinho. Ótimo, então se alguém está com problema, é o problema do seu aparelho aí com sua internet, pode acontecer isso. Então veja só, Gabriela Macedo está ali no Face, sejam bem-vindos, Socorro. Cavalcante, né, o nosso querido amigo, meu amigão, meu vizinho, Alessandro, e outros mais. Então sejam todos bem-vindos. Veja bem, Servir a Deus e a Mamon foi o título da abertura do Evangelho Aleatório, né? Nós já fazemos um estudo constante, então agora nós fazemos um estudo seguindo o Evangelho e seguindo o Livro dos Espíritos. Cada dia tem uma lição diferente. Mas aos sábados é um assunto sugerido. Até agora ninguém tem me sugerido alguns títulos, tá? Se vocês tiverem, por favor... Aí, ótimo, chegou Edson. Então, se vocês quiserem sugerir alguns títulos depois para o próximo sábado, sugiram. Sejam bem-vindos todos. Então, hoje o título é o seguinte: do que nós já vimos da doutrina espírita e do que nós já vimos no nosso dia a dia, na prática, vendo a nossa sociedade, isso tudo que aconteceu antes do Cristo, com o Cristo, depois do Cristo, aonde nós estamos hoje com essa tecnologia aberrante, né? Essa tecnologia assim, no avanço, é um avanço fora do comum. Nunca tivemos um avanço depois de 69, que foi a criação dos primeiros 5 computadores, a comunicação, na década de 60. Então, hoje nós temos uma tecnologia que nos avança muito, que nos impulsiona muito para o aprendizado, graças a Deus. Então, nós temos esse presente de estar nessa evolução. Mas gostaríamos de hoje que nós percebêssemos como ajudar o nosso próximo, não é? Então, a questão seria: a quem devo ouvir? Se eu for ajudar meu próximo, a quem devo ouvir? Como é que eu posso ajudar meu próximo? Jesus, quando ele veio para nos ajudar. Ele veio para nos salvar daqui de dentro, é verdade. E a salvação é o amor. E esse amor que ele trouxe foi para que nós pudéssemos gerir bem esse amor e participássemos dele com os outros. Na prática, nós evoluímos participando, doando, ajudando, contribuindo. E tem esse amor que nós sabemos que ele nos deu com tanta dedicação, com tanto trabalho, com tanto desinteresse mesmo, porque o que ele queria era que aprendêssemos as lições. Como ele é o nosso modelo, graças a Deus, nós não estamos desprotegidos. E ele nos deu depois a doutrina espírita. Então, hoje a pergunta é: a quem devo ouvir? Eu devo continuar ouvindo
o meu lado material, o meu lado mamon, como foi feito, como foi lido aí na lição, eu devo ouvir ao meu lado mamon ou eu devo ouvir ao meu lado espiritual? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo crer? Eu devo ouvir a Jesus? Eu devo ouvir a Jesus como um católico? Eu devo ouvir a Jesus como um protestante? Ou como de qualquer outra seita, como um Buda, um hindu, sei lá qual for, qual seja. Na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Então hoje nós temos espiritismo. A quem eu devo ouvir para ajudar meu próximo? Porque o problema é, quando nós vamos ajudar alguém, muitas vezes nós nem sabemos, mas nós somos envolvidos por os espíritos. Eles procuram nas proximidades, nas ruas, nos trabalhos, alguém que pode ajudar alguém. Ele, sem querer, cai naquele lugar com aquela pessoa que precisa, como se fosse o acaso. Os espíritos cercam e pegam aquele fulano que pode ajudar e traz para ajudar. Hoje, com a doutrina espírita, vou dar ouvido a quem? A quem devo realmente emprestar isso? O espiritismo vem nos trazendo a palavra Deus, como ela já existe em todas as religiões, e o espiritismo também vem desvendar melhor essa palavra que muitas religiões tratam, chamando a coisas ruins o diabo, não é? Então, graças a Deus, o diabo, como é que é? Ele existe ou ele não existe? O que é que vocês acham? Não é? Se o diabo existe, Deus é injusto. O diabo está no nosso próprio pensamento. Pois É bem. a gente que deixa a porta aberta para pensamentos ruins e atos ruins também. Não é? Com certeza. Pois, se olharmos direitinho, estudando a doutrina espírita, eu devo dar ouvidos à doutrina espírita ou eu devo dar ouvido ao catolicismo sem nenhum problema de religião, ao protestantismo, que são muitas divisões, né? Eu devo dar ouvido ao materialismo, eu devo dar ouvido ao espiritualismo. Espiritualistas são todos aqueles que têm uma crença em Deus. Pode não acreditar que a vida continua depois da morte. Por isso que todo espírito ele é espiritualista. Mas nem todo espiritualista ele é espírita. Porque a doutrina espírita, essa religião, essa filosofia, essa ciência, a relação dos espíritos com o mundo material, ela existe e é um fato. E os espíritos vêm nos trazer informações, vêm nos trazer exemplos, vêm nos encorajar, vêm nos responder questões que na época foram feitas com muita dedicação, com muita sabedoria. Inteligência por Hippolyte Léon Denis Rivail, famoso Allan Kardec. Aí a pergunta é: a quem devo ouvir? A doutrina espírita? Se nós formos para as outras religiões, nós vamos ver que elas têm um limite. Infelizmente. Por terem distorcido, outros terem distorcidos e continuar a distorção da verdade, e depois vem, com mais tempo, o espiritismo desmascarar que o diabo não existe. Não é? Graças a Deus ele não existe. O que existe é Deus. Deus não criou o diabo. Deus, ele não tem um concorrente com ele. Concorda? Se Deus tivesse um concorrente com ele, Deus é do lado do bem e o diabo é do lado do mal, como todo mundo já conhece isso. Se existisse essa criatura que tivesse o mesmo poder de Deus, então as coisas aqui não eram tão perfeitas como elas são. Então não tem o diabo. O que tem são espíritos que Deus criou, que nós já estamos estudando as classes, e tem a classe dos espíritos impuros. Eles fazem a maldade por simples prazer de fazer maldade. É só estudá-la, é só perceber
que os espíritos aqui, se eles encarnarem, eles farão a maldade aqui na Terra sem nenhum problema. Aí nós vamos ver coisas absurdas, mas tem coisas boas acontecendo também em paralelo. Então, a quem devo ouvir? Eu devo dar ouvidos à doutrina espírita? Ou eu devo dar ouvidos ao catolicismo? Aí eu devo dar ouvido a todas e de repente não ser de nenhuma? Eu estou quase como assim sendo em cima do muro? Pois os espíritos já desvendaram para nós que a morte não existirá com o corpo quando ele deixar de existir aqui na Terra. Então, quem habita no corpo não morrerá. Já outras crenças, outras religiões dizem que uns vão para o fogo do inferno a sofrer eternamente e outros vão para o céu. Não dá para explicar tudo que acontece aqui na Terra. Não dá. Em uma vida ninguém consegue isso. Já vemos estudando. Aí, como fico eu? Na hora que o meu irmão, alguém, um vizinho, seja quem for, na rua ou na própria internet, que hoje nós temos esse acesso, precisa de ajuda, porque ele está no hospital, ele está prestes a fazer uma cirurgia de risco de vida e risco de morte. Primeiro é que ele nem entende que não existe a morte. Aí como é que eu devo ajudar essa criatura? O que devo eu fazer? Se eu estou tão longe, como espírita, nós já temos uma ideia precisa, ou uma resposta precisa para isso. Nós podemos ajudá-lo, né? Hoje, graças a Deus, as pessoas já costumam pedir orações. Fulano vai entrar na cirurgia e costuma se pedir orações. Depois tem muita gente que depois que foi servidos em suas orações, elas agradecem por terem orado para ela. Mas nem sempre todo mundo volta das cirurgias. Aí é uma tristeza. A quem devo dar ouvido? Ao mundo como nós estamos aqui? Se eu viver só essas coisas da terra aqui, como é que vai ser? Se você viver só essas coisas aqui materialmente... Zeus. Oi. Eu tenho certeza que a gente tem que dar ouvido a Deus e ao Cristo. E se a gente estudar um pouco, não precisa nem ser muito, a gente daria ouvido, todos nós, ao Espiritismo. Por quê? Eu não quero ser audaciosa em dizer isso, mas porque diante de todos os estudos, de tudo que o Cristo falou, quando ele esteve aqui, que ele quis passar para a gente os exemplos, a gente que estuda um pouco, pelo menos, a gente está vendo que está tudo ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Está tudo ali, com vírgula, com pontos. Tudo está ali. Por exemplo, na hora do sofrimento que alguém vai no hospital e ele desencarna, parece um momento triste, né? Para os espíritos, para a doutrina espírita, ela é pura para isso. Ela veio para isso. Meu filho acabou os seus sofrimentos. É justo, se você foi uma pessoa boa na Terra, uma pessoa que trabalhou, que fez o seu trabalho bem, você só volta para casa e volta muito iluminado e vai ser recebido com aplausos. Caso contrário, será com vergonha que você desencarne e volta para casa, e será triste para você porque as outras pessoas não vão concordar com coisas que você fez. E você vai sofrer por isso, a dor moral. Aí o Espiritismo vem dizendo, não tem morte. E é verdade, nós estamos envelhecendo, mesmo como já foi dito tantas vezes, e nunca vamos parar de repetir isso. Nós estamos envelhecendo, nos aproximando, talvez até antes da velhice, de voltar para casa. E quando chegar esse dia, nós deveríamos ir com muita bravura. Mas para isso, como é que eu faço? Eu dou ouvido a quem? Ao mundo material? Ao mundo espiritual? Como é que eu fico aqui? Eu devo me agoniar, devo rejeitar, eu devo seguir essas coisas da terra?
que é que eu devo fazer? Jesus deixou bem claro nas lições de todas. Ele deixou bem, e o Espiritismo agora que clareia mais ainda a situação. Então, morte e vida, como é que eu conheço isso? Como é que eu sei que é morte e vida? Como é que realmente eu creio nisso? Você crê? Você crê que Deus existe ou você não crê que Deus existe? Né? Se você for olhar, Deus existe na sua bondade, na sua infinita bondade. Nós vamos ver que Deus existe. Concorda, Edson? Deus existe e Ele está nos amando, está nos convidando para o aprendizado, porque se nós usarmos esse tempo que nós estamos aqui para o nosso bem, então o que vai acontecer? Você vai começar a se sentir mais forte, vendo que sua vida não vai acabar depois da morte, porque ela não existe, a morte. É incrível, a morte não existe. Vamos olhar direitinho. O corpo vem da terra. Sua mãe comeu, você que foi, entrou, como nós já sabemos, o esperma melhor escolhido, e lá fecunda no óvulo e começa a crescer. Quem alimenta o seu corpo é você, não é sua mãe. Ela come, você pede também comida, o corpo pede. Então você vai desenvolvendo até um dia ter que ser expulso lá de dentro do ventre, que nós chamamos de nascimento, e aqui habita, é considerado como mais um vivo. Se caso não houver nenhum problema. Não havendo nenhum problema estando aqui, você vai passar por todas as fases que qualquer outro ser humano passa. É óbvio que uns terão mais facilidade e outros não. Aí, quem me explica essa relação? Como é que eu estou aqui? Porque eu sofro? Porque fulano sofre menos? Porque eu tenho inveja? Porque eu sou orgulhoso? Então, a quem eu devo ouvir mais? A minha vida eterna ou a minha vida passageira? A minha vida material? Ah, mas eu preciso do lado material. Sim, exatamente, preciso. Mas eu devo dar ouvido. Como é que eu vou dar ouvido a isso aí? Como é que Deus me colocou aqui dentro deste planeta? E quando Ele aprover, se Ele quiser, Ele me arranca daqui de dentro. Chega para ti. Vem. Não é diferente. Ah, então eu devo usar bem, como foi feito na leitura, eu devo usar bem o meu lado material. Se você for rico, deve usar bem isso, porque todos terão direito também de ser rico. Se já não foi, pode ter certeza, um dia você será. Se não for nessa existência, vai ser em outra. Mas é uma prova difícil, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, que se nós não estivermos bem espertos, a tendência é de nos fazermos mal, muito mal. Devemos ser bem espertos. Então, se eu devo dar ouvidos à doutrina espírita, e é bem simples, ela não te cobra nada, é apenas que tu analises os dados, as informações, essas variáveis, e que possam tirar daí delas o melhor conjunto para você. Sempre com a verdade, não buscando aquele conjunto para você ou eu criarmos uma falsa ideia, porque a ideia verdadeira já está dita, está nas respostas do Livro dos Espíritos. Tem nos Evangelhos, tem em Obras Póstumas, Céu e Inferno, a Gênese. Esses 5 livros são maravilhosos. Lá nós vamos encontrar tudo assim para nós. É um tesouro isso aí. Vale muito mais do que ouro. Aí, eu devo dar ouvido à doutrina espírita? É interessante, porque a mensagem que nós já lemos aí, 2, há pouco tempo, de François Nicolas Madeleine, e a de Sanson, que faz recentemente, vem do Evangelho, do capítulo 5. Então, vocês vão, Instruções dos Espíritos, vocês vão perceber que a pessoa desencarna
E se ela estiver em boas condições, logo pouco tempo, talvez dias, semanas, ou imediatamente, como Madre Teresa de Calcutá, ela está bem no mundo espiritual. Ela está bem, pode dar uma comunicação como deu Sanzon, através de um médium, quando no cemitério encontrava, ele pediu para ser evocado e Allan Kardec conhecia ele, Hippolyte Léon Delisle conhecia ele e muitos outros, mas o médium por quem ele veio, porque ele incorporou, ele se conectou e ele falou, o médium não conhecia nada dessa pessoa, de Sanzon. Então ele disse tudo, e Sanzon tinha desencarnado em 1862. Em 1863 ele faz parte do Evangelho. Como é que um espírito faz parte do Evangelho? Não é qualquer um, não é verdade? Não é qualquer um. Como é que Maria de Madalena faz parte dos evangelhos, do Antigo, do Novo? É incrível. É a mudança interna, interior. Então, a quem eu devo dar ouvidos? Como é que fico eu aqui nesse tiroteio? Pois, estudando as classes dos espíritos, nós sabemos que existe espírito de todos os tipos. Assim como nós estamos encarnados, que podemos ter uma ideia de qual classe pertencemos, se vocês vêm estudando conosco. Ou se já tiverem estudado ou lido o livro dos Espíritos, a escala dos Espíritos. Então nós temos um aparato de informações tão importante e precisa para cada um de nós, que se fizermos a nossa continha de casa, o nosso deverzinho de casa, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, coisa simples, nós vamos perceber que todo mundo que está aqui um dia vai ter que voltar. A quem devo dar ouvidos? A Jesus, não? A quem devo dar ouvidos? Ao que Deus nos dá, de tantas pessoas boas que já tiveram aqui na Terra. Elas vêm para nos ajudar, para nos impulsionar ao crescimento. Vamos agradecer essas coisas, esses avanços que nós temos. Se você está com dificuldade de deixar o planeta Terra porque está tão gostoso, melhor ainda ele vai ficar. Quando você voltar, ele vai estar muito melhor. E o importante de estudarmos é que, quando voltarmos, nós vamos identificar nosso lar com mais facilidade. Por isso que quem estuda a doutrina espírita se liberta, vai crescendo. Então, dar ouvido à doutrina espírita é uma das melhores opções que existe para o convencimento de si próprio. Porque, olhando lá para trás, onde quase não evolução material tínhamos, curas para tantas doenças, a fé sempre existiu. Zeus, Oi. Ao meu ver, hoje não é uma das melhores, é a melhor. Porque se você observar tudo que tem ali dentro, ensina a gente a caminhar, a como falar, a como agir. Ensina, assim, o beabá, do jardim até. Então, para mim, é a melhor. Pois bem, Deus nos criou. Você pode ser vovó como Maria que está no Face, ela é vovó, ela ama a netinha dela. É interessante como Deus cria esse sistema, né, de relacionamento. Um dia fomos criança, tivemos pais, os pais já se foram, talvez não, um está aqui, ou os dois já foram, como no caso os meus. Mas para mim o meu pai é Deus, como eu passo para o meu filho, entre aspas, filho, eu digo, o teu pai é Deus. E ele sabe disso, eu explico as coisas naturais para ele. Ele diz, seu pai é Deus. Hoje mesmo nós estávamos conversando, eu disse, olha, no dia que eu partir, como é que vai ser? Ele disse, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus sempre que te proteja e vou esperar que tu esteja também perto de mim. É mole? Como é que Deus faz uma pessoa chegar a ser vovó? Aí a vovó sabe quanto é o amor que ela sente.
ela teve filhos que Deus emprestou a ela. Então agora ela é vovó. Já vem através da filha dela de uma cocriação. Então, aquela criatura ali desenvolvendo, ela sabe que a mãe não soube fazer ela. É óbvio que ela sabe, como ela não soube fazer a filha dela. Então Deus nos mostra através do Espiritismo que essa relação nossa, morte e desencarne, só existe uma, vida. Não tem morte. Então, em sofrimentos, para quem nós que estamos aqui, é provas que nós devemos fazer, se nós confiamos em Deus, e graças a Deus, muito provável que você mesmo escolheu sua encarnação, tá? Porque quando alguém não escolhe a sua própria encarnação, é porque ainda é criancinha, não sabe engatear, Deus ainda ajuda, tá aí ajudando sempre. Então, teve o merecimento, escolheu suas provas, aí Deus dá também conforto e reforço, porque na hora das provas não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, tem um caso muito sério, me chamou muita atenção, sabe? Inclusive, é uma reportagem, é verídico. O que eu falo aqui é verídico, não tenho invenções, graças a Deus não. Então, esse rapaz, ele saiu do Nordeste. Ele viajou do Nordeste para São Paulo para, como muitos vão, ter uma vida melhor. É normal. Tem o direito de viajar no país. Chegando em São Paulo com a esposa e a mãe, ele tenta fazer uma vida honesta, trabalhando, a esposa em casa, a mãe, a esposa fazendo bicos, alguns trabalhos. Mas o que acontece? Tem criaturas que na Terra vêm por ignorância, mais do que... A ignorância é muito maior do que a maldade. Aí o que é que eles fazem? Na época, não faz muitos anos, foi na década de 80, 90. Então, década de 80, eles simplesmente, para as pessoas passarem na rua, de uma rua para ir pegar o ônibus do trem em algum lugar, tinha que pagar um pedágio. Já imaginou? Eles acharam fazer isso. Por trás tinha uma polícia dando reforço a eles. É mole uma coisa dessa? Lógico. Tem um lado muito bom, muito maior, bom dentro da polícia, com certeza. Mas tem umas criaturazinhas complicadas que querem fazer os seus próprios sistemas e apoiá-los. Esse homem está saindo de casa para trabalhar e ele não paga o pedágio. Ele já tinha feito outras vezes. Ele disse, olha, chegaram em casa, pintaram, quebraram televisão, bem antes desse dia. E ele, quando voltou em casa, viu a esposa em desespero, chorando, perguntou pela mãe, não, que ela estava bem, mas eles não fizeram nada com eles. O que aconteceu? Ele, no dia seguinte para ir trabalhar, ele tinha que passar nesse local, e tava lá os caras de novo, 5, para cobrar o pedágio. Aí, o pedágio. E ele não quis pagar. Ele disse, olha, nós mandamos um aviso. Se você não pagar, nós vamos abusar da sua esposa e da sua mãe. E eles não fizeram, e ele não pagou. E eles fizeram exatamente o que ele prometeu. Eles fizeram, né? Abusaram da esposa, pintaram barbaridade. Isso é verídico, eu tenho a reportagem. Se alguém quiser, é só me mandar a mensagem que eu mando para você assistir. Aí você assiste ela toda na íntegra. Aí o rapaz manda a esposa para o Nordeste, a mãe, e eles queriam, as duas queriam que ele fosse com elas. Ele disse, não, eu vou ficar aqui, porque eu tenho que trabalhar. Ele termina perdendo o emprego, mas corre de novo conseguindo outro. E eles ficaram continuando cobrando o pedágio. A ponto de fazer maldade com outras pessoas, fizeram até com criança. São essas coisas que acontecem na Terra que a gente acha que o mundo está perdido. Não é. Existe prova e expiação. Espiritismo mostrando, olha, isso é uma relação, cada um tem suas necessidades. Então, se graças a Deus você não passa por algo desse tipo, de graças a Deus. Você talvez não tenha prova para passar por isso, a não ser que seja numa próxima existência. Ou já se foi lá atrás. O que vai acontecer? Um amigo dele
esse chefão chega na casa dele e aponta ali uma arma e diz que quer o dinheiro. Ou ele paga agora ou ele morre. Né? E o amigo, muito preocupado, e a esposa ficou estarrecida que ele já tinha feito maldades. Que o que acontece? Ele deixa a esposa e pedir uma certa quantia a alguém da família, parece que uma prima, para pagar o que eles estavam cobrando, que é o pedágio, o bendito pedágio. Ela corre e vai na casa justamente desse que a esposa foi abusada e a mãe foi abusada, e ele guardando muito ódio dentro dele. Essa vizinha foi lá e pediu ajuda a ele. Ele já tinha ganho uma arma, porque estava muito pior cada dia. Ele sabia que ele corria um risco grande. E quando ele conseguiu essa arma, essa vizinha logo chegou pedindo ajuda alguns dias depois. E ele foi ajudá-la, ficou assim, sem saber o que fazer, mas não aguentava. Ele disse, se ele não for, ele vai matar fulano, e eram amigos. E ele resolve ir lá. Ele entra de arma em punho e diz que ele não mexa com ninguém. Mas como eles são voltados para o mal, daqui a pouco a bala começa. E o bandido atira primeiro, e ele também atira, e é bala para cá, bala para lá, se escondendo, se esquivando, e de repente o que era malvado sai de dentro de casa para fugir, ele vai atrás, e na hora que ele se vira, ele pô, e depois, se você assistir, sabe, é muito forte, sabe, muito forte. Se você assistir, ele vai descarregar o revólver todinho em cima dele, recarrega o revólver e faz de novo. E nisso, ele depois começa a perseguir os outros amigos, então a comunidade começa a ter uma paz, e ele começa a ser glorificado por ter libertado a comunidade daqueles bairros. O que vai acontecer é que ele mesmo continua procurando outros, e aí vai matando um, matando dois, matando três, e um dia a justiça pega ele. Aí ele conta. Eu estou falando isso pelo seguinte: a quem devolvi? A pergunta não é essa? A quem devolvi? E aí a polícia pega ele, vai bater no judiciário, ele vai contar o que sofreu, e tem muitas condenações por outras mortes, que ele foi apontado pela polícia. Ele disse, mas eu fui à polícia, eu pedi, eu prestei queixa, e eles não me ajudaram. Aí a juíza diz, mas você não foi ajudado, não. Depois de tantos, os 6 jurados vão dar o veredito. Mas isso eu estou fazendo um resumo muito grosso. E foi 6 votos, foram 5 a favor e 1 contra. Então, pela liberdade dele, 5 a favor. Ele fica livre. Tudo bem, mas aí ele continua respondendo crimes. E depois ele conta a história. Ele diz, olha, eu aceitei Jesus por uma coisa. O que eu fiz a esses aí, eu não me arrependo, não. Eu até que me arrependo porque sofre a família, mas era eles ou eu. Mas eu encontrei uma luz. Ela disse, como é que você pode? Encontrei. Hoje você aceita Jesus, está aceito. Hoje eu dou ouvido a eles. Hoje eu acredito nele. Por quê? Porque um dia desse, numa perseguição dessa, que eu estou sendo condenado, estou aqui na prisão por isso, e outros, saímos atrás de um bandido, eu e meu amigo. E ele conta os nomes, parece que ele e mais 2 amigos. E pega o cara, pega, mas não pega, pega, mas não pega. Ele terminou dentro de uma igreja. E eles saíram. Entraram na igreja armado. E olha, ele disse, na hora que ele estava no chão, e eu já estava decidido a mandá-lo, vamos dizer assim, né? Matá-lo. Eu peguei meu revólver e não saiu uma bala. Uma bala. Dentro da igreja. O meu colega disse, deixa que eu faço. Ele disse, não, me dê seu revólver. Ele disse que eu peguei o revólver dele, cheio de bala aí. Tac, 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 tac. Não saiu uma bala. E depois do outro, não saiu uma bala. Aí ele disse,
A partir dali eu percebi que Jesus estava me chamando para fazer exatamente o contrário. Aí ele desperta para a vida. Ele deu ouvido, ele entendeu a mensagem do Cristo. E aí, porque quando antes ele sofria a perseguição, o ódio cresceu, mas depois que ele venceu, ele vai perseguir e termina essa doença continuando. E ele entendeu e ali ele parou. Segundo ele falou isso. Aí tem ao vivo. Então, quando ele deu ouvido a Jesus, ele deixou de atirar no cara e esse cara não morre. Escapou. Mas também, por esse crime, ele responde ainda. E outros, né, porque é uma armada e etc. Perseguição. E nós estamos aqui dentro dessa escola. Uma escola um tanto complicada para cada um de nós. E aí, aqueles que sofrem esses atos estão dentro do seu merecimento, das suas escolhas. Pode até não passar, pode. Mas a única doutrina que explica isso é a doutrina dos Espíritos. Porque se nós abrirmos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênese, e você começar a cruzar os dados, aí você vai entender os fenômenos de Fátima lá em Portugal, você vai entender essas guerras que existiram, Irã e Iraque, você vai entender por que Jesus sofreu tanto, porque Jesus não foi reconhecido justamente na cidade onde ele nasceu, em Jerusalém. Ele disse, aqui ninguém me reconhecerá. Já nem ele só que disse, os profetas diziam isso. Então, nós vamos vasculhando e vamos vendo, ela está totalmente infiltrada em todos os níveis, em todas as sociedades. O Espiritismo vem dizer, dê ouvido ao que nós estamos te dizendo, porque é o melhor para vocês. Porque, graças a Deus, a doutrina não é de um ser humano. Com Moisés foi humano, com Jesus foi humano, mas a terceira revelação, ela não é humana, ela é dos Espíritos. Não é de Allan Kardec. Por isso que essa doutrina espírita, ela não é kardecista, porque ela não pertence a Kardec. Quem ditou, quem respondeu foram os Espíritos, então ela não é de Allan Kardec. Ela não é criada dentro de uma fé cega. Todo mundo tem as reportagens, se quiserem, isso tem arquivos para pesquisar. Então não foi uma criação de uma pessoa que quis criar doutrina, pelo contrário, muitos curiosos vivendo aquele tudo que passava. Então eu devo dar ouvido a quem? Vamos olhar aqui entre essas religiões que existem, que graças a Deus devem existir, porque nós temos diversos parâmetros variáveis dentro de nós e que aceitamos uma coisa e não aceitamos outras, questão de amadurecimento, então procuramos aquela religião. Ótimo que ela existe, senão a pessoa ia ficar abandonada. Por isso que dentre essas, a doutrina espírita é a que realmente veio para nos mostrar que nós continuamos vivos. Então não tem morte para você, Maria, não tem morte para Cléa, não tem morte para nenhum de nós aqui na Terra. O que tem, na verdade, como os Espíritos costumam dizer, até tem no Livro dos Espíritos, não sei que parte agora para lembrar disso, no Evangelho, é que quando nós estamos reencarnando aqui na Terra, é uma espécie de morte. Porque, na verdade, nós esquecemos de muita coisa, né? Ou de tudo. E quando nós voltamos, nós ressuscitamos, nós somos liberados como uma prisão. Então nós ressuscitamos e voltamos para o nosso lar. Aí fica mais gostoso, porque quem é jovem que partiu, ganhou um prêmio. Não foi Deus ruim com ele. Ele está aqui, nós estamos presos. Temos que trabalhar. Mas esse mais jovem foi embora. Nós vimos isso na questão do Livro dos Espíritos. A questão de no Evangelho, não é? Bem-aventurados os aflitos. Mortes prematuras,
E nós vimos isso aí. Nós vamos perceber que Deus, ele age de uma maneira inteligente e brava para todo mundo, reconhecendo todos como filhos. Nós somos filhos de Deus. Não tem diferença. Para ele não tem, não. É interessante, por exemplo, nós já estamos numa evolução. Vamos olhar assim. Olha para você mesmo. Você seria capaz de pegar uma arma e sair por aí matando alguém? Ou numa que esse rapaz passou, vendo a sua mãe na frente dele, ele foi amarrado, viu a mãe dele e a esposa sendo estuprados. E ele aguentava, se torcia lá. E veja que expiação. E se depois caísse você ou eu numa cena dessa, que Deus nos livre disso, a vontade não é de se vingar? O Espiritismo vem dizer, cuidado, que se tu se vingar, isso são provas e expiações. É que tu não estás vendo agora de onde veio. São essas coisas assim que nos chamam a atenção. Estou ou não estou me preparando? Porque isso aqui é mesmo assim para todos nós. Tem até uma reportagem, não deu para pegar aqui, de uma criança que pediu, ele perdeu o pai dele não aguentou a pressão e se suicidou, porque fora morar num lugar com sua esposa, aonde o filho dessa esposa que ele tinha, que ela está aqui ainda na Terra, eles tiveram um filho dela, eles dois, e aí ela já tinha um filho de outro, já um rapaz. Então eles foram morar tudo num lugarzinho, um lugarzinho só, pequeno, de um vão só. E ele não aguentou a pressão, se suicidou. O filhinho que ele amava tanto, e o filhinho que amava tanto ele, que dormia agarrado. Sabe o que foi que o filhinho disse? Ele diz assim, o meu pai, eu fiquei muito preocupado, eu chorava muito, que conta ela. Ele chorava muito, ele estava muito preocupado, que tinha muitos sonhos que o pai dele estava caindo num abismo. E ele não conseguia salvar o pai. Quem é que responde isso aí, desse sonho desse rapaz? Desse menino. Aí ele disse, o meu pai, ele disse que já não aguentava dormir, porque ficava com medo tentando salvar o pai. O pai foi e se suicidou. A relação. Mais adiante, ele sofreu muito, ele teve um momento que ele não conseguia dormir, porque ele tinha medo de dormir e sonhar de novo com isso. E aí foi vencendo com a mãe e o seu irmão por parte da mãe, dando maior apoio. Ele um dia manda um e-mail, ou foi no WhatsApp, uma mensagem dizendo a ele que queria comprar a casa que ele tinha, que era muito bonita, a casa que ele estava vendendo. A casa custava quase 200 mil reais, se eu não me engano. E ele disse, eu tenho 50 reais, eu posso pagar esse de 50 e 50 reais todos os meses. O senhor aceita? Eu estou precisando de uma casa para minha mãe. A pessoa que está com vendendo o imóvel, né? Acho que brincadeira é essa? E ele dá entrevista. E ele obteve um não, né? Naturalmente. E a mãe, conversando com ele, depois ele diz, olha, eu mandei para um homem uma mensagem para comprar a casa. O que, meu filho? Foi. E quem foi? Não, mandei por e-mail, se não me engano foi por e-mail. Aí a mãe dele vai conversar com esse homem por telefone, ou por mensagem. Foi o WhatsApp, Valtésio. WhatsApp, pronto. Foi por WhatsApp. Aí esse é um outro fato, tá? Essa reportagem também, se vocês quiserem assistir, diga que a gente bota. Vou deixar no grupo lá, né, Sandra? E o que acontece? O menino disse à mãe, e a mãe foi pedir desculpas. Alguém soube da história e começou a botar no grupo. As pessoas se interessaram. Aí ele pergunta para a mãe, você aceita fazer que a gente faça uma cotinha para vocês, pedindo ajuda? Aí é onde Deus nunca nos deixa só. Aí, o que acontece? Ela diz, tudo bem, faça como vocês quiserem.
Em pouco tempo, eles conseguiram 200 mil reais. 280 mil reais, eu acho, 50, 80. Pronto, 200 E o que chamou a atenção das pessoas foi exatamente a pureza do menino, a inocência de achar que com 50 reais ele pagaria, né, todo mês aquele valor da casa, né? Porque ele queria a família unida de novo, que o irmão fosse morar junto com a mãe, porque ele sofria muito, porque ele dormia com o pai, né? E o pai se suicidou. E aí, veja só, uma criança, deve ter os seus 6 anos, não sei se chega a 7. Mas você vê a inocência do bichinho. Depois que ele sabia que tinha um dinheiro agora para comprar casa, aí filma ele correndo dentro de casa, alegre. Vamos ver que Deus, ele sabe socorrer quando tem que ir para ser socorrido. A mãe em lágrimas, o repórter dizendo, dê um abraço nela e um beijo de nossa parte. A casinha dela é simples. Veja, sai agora de um lugar para outro assim, vupt. Então nós temos provas e expiações, mas tem hora que elas acabam. Ou quando vem um alívio. Qual é a doutrina que explica isso? Qual é a religião que explica isso? Aonde tem filosofia para isso? Ciência. A quem eu devo dar ouvidos? E ainda mais com a vida que vai continuar depois da morte. Então nós temos hoje esse Cristo bastante vivo, nos explicando como seguir o caminho. Nós temos um Pai chamado Deus. Nós temos anjos de guardas que nos acompanham. Mas isso também temos espíritos que estão nos rodeando para, se for preciso, eles pintarem. Mas oremos e peçamos a Deus ajuda. Porque quando o pensamento mal vier na tua cabeça, tira ele. Porque esse pensamento mal vem de espíritos impuros, que querem que tu se ferre, eu me ferre. Cuidado. É a doutrina espírita dizendo, olha, vocês têm uma relação com o mundo do espiritual mais do que vocês imaginam. Nós aqui somos quase 8 bilhões de pessoas encarnadas. Quase. 7 milhões e tarará. 800 não sei quanto. Então, no mundo espiritual, Chico Xavier dizia que tem uma relação assim. Para cada encarnado, existem 5 desencarnados. Então nós somos 8 bilhões. Então desencarnados são quantos? São 40 bilhões. Onde é que está essa galera toda? Misturado conosco. Porque eles precisam de evolução. E precisam de nosso exemplo. Precisam de coragem. Precisam de ajuda. Nós precisamos uns dos outros. Essa doutrina nos explica. Vocês não morrem. Continua. Vai trabalhando. Reforma-te. Porque tu te reformando, com certeza tu vai conseguir reformar outras. Tá? Essa era a mensagem de hoje, a quem devo dar ouvidos. E nós vamos agradecer a Deus com a oração. E sempre que possível, que vocês precisarem, como nós, comuniquemos uns com os outros, porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Tá? Também, né? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus esse momento. Deus de infinita bondade, o Senhor que nos deu Jesus, o qual agora nós não temos assim mais saudade, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas e já do nosso desenvolvimento moral e também intelectual que já possuímos. Deus abençoe esse Cristo que tanto tem nos abençoado, nos ajudado. Ilumina Ele, muito mesmo. Ilumina aqueles que estão, como nós aqui estamos, encarnados, para que eles possam receber esse hálito do bem em suas casas, em seus lares. Nós te pedimos que abençoe a cada lar, a cada criatura. Nós pedimos também que o Senhor abençoe e proteja aqueles desencarnados, que eles possam reformular suas ideias no lado do bem, positivamente. Que o Senhor possa socorrer aqueles que precisam, estão sentindo dores,
aqui encarnados, que não é fácil. Que socorra também aqueles espíritos desencarnados que sofrem com muitas dores, principalmente a dor moral. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós somos gratos mesmo, gratos pela vida. Nos ajuda, porque agora nós estamos dando ouvidos ao Senhor. E graças a esse presente que o Senhor nos deu, a doutrina espírita, que ela vem com tanto amor, agora sim fica mais fácil ainda abrirmos os ouvidos e ouvirmos Jesus. E ouvirmos, vê-lo, sem precisarmos ter os olhos para enxergar.